Nessa, nessa etapa agora da nossa reflexão, o Júlio pediu para complementar o que foi falado ontem sobre essa grande parábola bíblica, e é um fio condutor de toda a história bíblica, que é a parábola do afastamento. É tão sensível da parte de Jesus resumir a Bíblia inteira para a gente, quando conta a parábola do filho pródigo, porque é exatamente isso, é o mesmo tema, o mesmo motivo, trabalhado de uma forma mais sucinta. Né? Mas hoje nós vamos falar da comunhão. E ainda aqui no almoço, né, conversamos com alguém e voltou esse tema. Séculos e séculos de educação religiosa nos forjaram a imaginar o Criador como uma força ultra poderosa, transcendente ao máximo, mas que não se importa com aquilo que diz respeito à criatura. Então, nós imaginamos Deus como a causa primária, a inteligência suprema. E de fato ele é. Não há nada de inverídico nisso. Essa é a mais pura verdade. Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas talvez a gente se esqueça que, concomitantemente, Deus também é o amor infinito. É o amor supremo. Aliás, tema de uma música do John Coltrane, né? Grande jazzista. Supreme Love, né? O amor supremo. Se, como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, Deus é transcendente, o que levou o rabino Adi Steinsaltz a dizer: Deus começa onde o infinito termina, para retratar a transcendência divina e a incapacidade da criatura de sondar Deus integralmente. Nós não podemos e nunca poderemos esgotar Deus, porque o relativo não pode conter o absoluto. Sim, Deus é transcendente. Mas como amor infinito, como amor supremo, ele é imanente. O que levou Kardec a escrever o capítulo 2 do livro A Gênese, capítulo intitulado Deus. E há um item nesse capítulo que se chama a providência divina. E Kardec inicia dizendo: muitos se admiram de que Deus, Todo-Poderoso, possa se imiscuir nas menores coisas das suas criaturas. E a gente se espanta com isso. E esse raciocínio pode parecer muito lógico, mas é um raciocínio de quem não foi mãe, que não conhece a paternidade e a maternidade. E qual mãe não quer saber da vida do filho? Qual? Um amor infinito que não se importa? Um amor infinito que não se implica? Um amor infinito que não participa? Ora, então alguém vai ter que me explicar o que é amar. E não sei se vai adiantar me explicar. Porque Jesus diz assim para Filipe: Filipe, estás comigo há tanto tempo? Há tanto tempo você está comigo e me pergunta sobre Deus? Porque o Cristo é a síntese. O Cristo é o resumo de Deus para a nossa cognição, para a nossa capacidade de compreensão. Nós não temos condições de entender a infinitude do Criador. Então Jesus fez uma síntese, um resumo. Ele é o que Deus é para a nossa compreensão. Alguém aqui já leu
Pode ser que eu não tenha lido. Vou pedir para os colegas expositores me ajudarem. Tem alguma passagem do Evangelho em que Jesus tenha permanecido indiferente a qualquer outra criatura? Então a gente deve se perguntar, lembrando a Maninha. Maíla, cadê a Maninha? Cadê a Maninha? Ô, Maninha. Está longe? A Maninha uma vez disse assim, que Jesus é o critério interpretativo do Evangelho. O que ela quis dizer com isso? Se você está interpretando o Evangelho e chegou em alguma conclusão, e essa conclusão é algo que Jesus não era, é algo que Jesus não fez, você está errado. Joga no lixo a sua interpretação. Vai aprender a interpretar. Porque o Cristo é o critério. É a partir dele que eu interpreto a Escritura. É a partir dele. Quando você toma o Cristo como molde, você consegue entender a quedá de Isaac, que é o momento em que Abraão vai sacrificar Isaac. A parábola tem disso, né, o Machado, né? A parábola, ela é provocativa. A parábola ela vai te conduzindo para você acreditar que o desfecho é um e aí o desfecho é outro. E aí você fica com cara de bobo. Porque a história vai conduzindo e você fala assim, pô, esse Abraão vai matar o filho. E aí a história tem um desfecho e eis que surge um cordeiro. Então um Deus que não se importa é um Deus da nossa imaginação adoecida, da nossa falsa religiosidade. Os hebreus costumam dizer de um aspecto da providência divina que é a supervisão individual dos destinos, fecha aspas. Está no Talmud. Supervisão individual dos destinos. E isso, é claro, compreender isso há 2000 anos atrás, era mais difícil. Era possível sentir isso. Compreender era mais difícil. E, portanto, nós escolhemos aqui a música Matéria Cósmica. Glória à matéria cósmica, a energia potencial, que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos onde a forma se acaba e principia. Uma criação mergulhada hoje se diz, num campo. Um campo que gera toda a matéria nas suas múltiplas manifestações e um campo que gera a energia nas suas múltiplas manifestações. Esse campo é o hálito divino. A força nervosa do todo sábio. É bonita essa metáfora, porque, pelo menos particularmente agora, me interessa bastante. Porque é você pensar o universo como um cérebro. O cérebro de Deus. O cérebro. Não a essência de Deus. A manifestação da inteligência divina. Por isso que o poema diz assim, livro onde o Criador, inimitável, grava com seu pensamento, almo e insondável,
seus poemas de seres e universos. É o livro divino, muito maior do que a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro dos homens sobre a experiência deles com o divino. Não confunda. A Bíblia é o livro dos seres humanos contando a experiência deles, seres humanos, com o divino. O fluido cósmico é o livro divino, do próprio Deus, onde ele grava a história dos destinos, dos seus feitos de amor no amor imersos. Porque o amor de Deus circula pelo fluido cósmico, estamos, portanto, imersos no amor divino. E dentro do amor divino age Deus com amor. Parece uma aula de filosofia, né? Nós ampliamos. Então, André Luiz vai dizer assim: fluidos, evolução em dois mundos. O pensamento, veja, o pensamento, substantivo. Eu não estou falando do verbo pensar. Quem pensa é o espírito. O espírito pensa, verbo. O pensamento substantivo, diz André Luiz, é matéria. Guarda analogia com a vossa matéria e respeita as leis da mecânica quântica. Portanto, tem partículas, núcleo, carga, positiva e negativa, orbitais, níveis de energia, quantização da energia, as mesmas leis. O pensamento é matéria. Se é matéria, ele é modificação, uma das infinitas modificações do fluido cósmico, questão 27. Então, você acha que está pensando fora de Deus? Não. Você pensa com o fluido cósmico. Pensar é agitar uma lagoa, um lago. Esse lago chama matéria mental. Essa matéria mental é derivação do fluido cósmico. Pensar é agitar o fluido cósmico. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e seres, como peixes no oceano. Não tem fora. Não tem fora. E essa é a grande beleza. Fugir de Deus, para onde? Eu me lembro de uma tira, do Tiririca. Tiririca. Dizia assim: tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. É uma coisa. Fugir de Deus, você vai para onde? Você acha que existe criação fora do fluido cósmico? Não. Não. Nós somos mergulhados. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Se fosse uma aula de física. Mas quando nós estamos falando de seres humanos, nós temos que trazer um elemento complicado, que se chama relacionamento. Então, que você é espírito criado por Deus, limitado, mas herdeiro dos atributos da divindade. Salmo 82, versículo 1, vós sois deuses. Você é divino. Você é divino.
Quer você goste, quer você não goste, quer você aceite, quer você não aceite, você é divino. Como nós dissemos ontem, de perto ninguém é normal. Mais de perto ainda, todos somos divinos. Também o Espírito traz o gene da divindade. Estamos em Deus, quanto Deus está em nós. Então aqui nós temos um aspecto curiosíssimo, porque nós e toda a criação estamos mergulhados no hálito divino, na força nervosa do todo sábio, mas o Criador está em nós por conta do gene da divindade. Você é constituído, a sua constituição, o seu gene, a sua genética é divina. Ser é ser divino. Mas, para retratar a glória celeste, é necessário aperfeiçoarmos a nossa vida. Porque o lago pode ser puro, e eu encho ele de lama e de pedregulho. O espelho pode ser maravilhoso, e eu sujo ele inteiro. Não reflete mais igual. Então o afastamento é isso. O afastamento de Deus não é um afastamento propriamente físico. Ele é um afastamento no nível das relações. É por isso que você pode dormir com uma pessoa 30 anos, escovar a mesma escova de dente dela, compartilhar a dentadura. Tem uma bonitinha, né? O casalzinho, já de mais velho, vai no McDonald's, né? Aí pede o sanduíche. E aí, enquanto ela está comendo, ele está esperando. O moço fala, o senhor não vai comer? Ele falou, não, estou esperando ela para me emprestar a dentadura. E eu posso dividir tudo isso e ainda assim estar me afastando. Eu posso dividir a dentadura, dividir a escova de dente, dividir a mesma cama. E estarmos em rota de afastamento. Porque aqui a observação é outra. Então, sim, do ponto de vista da busca relacional, da busca pela relação, eu posso me afastar de Deus. Eu posso. De várias formas. De várias formas. Particularmente, eu gosto, como uma metáfora, da elaboração da homeopatia. A homeopatia diz assim, existe uma doença primária que origina todas as doenças. Ela chama essa doença primária de psora. A psora primária, que é o afastamento original. Eu me afastei. E aí eu começo a me deformar. E aí eu começo a adoecer. A gente chama de excesso de livre-arbítrio. Excesso de direito. Excesso de escolha. Deforma. Deforma. Ou nós podemos pensar como Paulo, questão 1009 de O Livro dos Espíritos, uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Ele diz assim, gravitar em torno da unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar em torno da unidade divina. Para tanto, 3 coisas são necessárias. O amor, a justiça e a ciência. Não é ciência de academia, não. Ciência no sentido de amor, sabedoria e justiça. Pensar, sentir, agir. Amor é sentir. É o supremo do sentimento. Sabedoria é o supremo do pensar. Justiça é o supremo do agir.
porque é tratar com inclusão e equidade a todos, dando a cada um o que lhe é de direito. Mas, prossegue Paulo, que é o culpado? Aquele que por um falso movimento da alma, deixa de gravitar à unidade divina. Esse é o mal. A partir desse momento, é necessária uma soma de dores a fim de fazê-lo desgostar da sua deformidade. Desgostar. Eu me torno desforme e gosto. Como é que pode ser isso? Gente, isso é letra de música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não conhece isso? É necessário uma soma de dores para desgostá-lo da sua deformidade. Esse é um tema importantíssimo, porque Adão e Eva, na parábola da criação, Adão e Eva se deformaram. Criados à imagem e semelhança do Criador, eles deformaram. Degeneraram. E aí surge né, maninha? O grande tema bíblico. O grande tema bíblico. A regeneração. Depois da degeneração vem a regeneração. A nova era, a nova Jerusalém. O novo céu, os novos céus e a nova terra. A nova criatura, o novo Adão. Todos os temas de Paulo. É belíssimo isso, né, Sandra? É belíssimo. Esse é um fio condutor. Se você resolver entrar na floresta bíblica, faça como Joãozinho e Maria. Leve esse fio que você não se perde. Esse fiozinho condutor. Toda a Bíblia é a história da volta, do regresso, da busca pela comunhão. E é por isso que a gente pediu Zé Henrique, Júnior, Cacá, repetirem essa coisa maravilhosa desse poema, né? Agora, homem que sou, pelo foro divino, pelo direito divino, pela justiça divina, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. A comunhão. Quando alguém me pergunta assim, eu estou começando agora na doutrina espírita, eu queria estudar, por onde que eu começo? Pelo fim. Começa pelo fim. Começa estudando a primeira ordem da escala espírita e os mundos celestes. Mas tem pouca coisa, eu sei, é pouco. É pouco, mas o pouco com Deus é muito. Começa pelo pouco. Os espíritos puros, 112. Questão 112. Os espíritos dessa ordem percorreram todos os graus da escala espírita. É isso aqui. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos. Você é capaz, você pode. Tem que pôr fé nas suas mãos. Pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar, para então compreendê-las. Compreender as pupilas.
Compreender os instrumentos que você usa para ascender. Perceberam? Então, os espíritos dessa ordem percorreram todos os degraus da escala espírita. Não estão mais sujeitos a provas, nem expiações. Nem estão sujeitos à encarnação em corpos perecíveis. O que é isso? Isso é a ressurreição. Chegou. Chegou. Olha isso. Não estão mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis e realizam a vida eterna no seio de Deus. Cessou os processos. E aí o Kardec vai comentar. Não passa por prova, você vai provar o que já está perfeito? Perfeição da criatura. Perfeição a que está sujeita a criatura. Que nunca é a perfeição do absoluto. Kardec pontua isso muito bem, claro. Porque isso aí é a proposta da serpente. Gente, o diabo é advogado, você sabia, né? Bacharel em direito, melhor. O diabo é bacharel em direito. Por isso que ele torce, né? O que está proibindo aí? Ah, comida. Não, ele quer que você seja igual a ele. Não dá para ser igual a Deus. Dá para ser puro. Espírito puro. E aí vem os mundos celestes. É bonito, né? Tá assim, ó. Mundos primitivos. Mundos primitivos é isso aqui, ó. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. É isso. Mundo primitivo não tem ainda criatura com razão humana. Não há humanidade. Pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar. Tem gente que acha que evolução no mundo animal é só alegria. Aí não vê o cachorrinho com câncer. A lutar e chorar para então compreendê-las. E agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino, expiação e provas. No mundo de expiação e provas, agora você tem gente que acha que sabe escolher. Maravilhoso. Escolhe sempre o pior. É maravilhoso. E é tão curioso, porque, veja, há uma inversão lógica no nosso pensamento. A gente acha assim, olha, mas eu virar espírito puro, eu vou escolher o quê? Você vai escolher entre o infinito. Você já imaginou ir num self-service que tem infinitos pratos? O que o espírito faz? Ele faz o seguinte, eu pego um Uber para sair do Sion e vir para cá. Ele pega um Uber para ir para outra galáxia. Sem graça, né? Gente, limitados somos nós. A coisa mais limitada que existe é o mal. É um trem limitado. É prato feito. É prato feito. Matar, roubar, agredir, é um número limitado de ações. Possibilidades infinitas, só o bem possui. O mal tem possibilidades limitadíssimas. É sempre a mesma, é enfadonho. O mal é um negócio enfadonho. Enfadonho. Não tem variação nenhuma. Nenhuma. É tanto que você já sabe. Você começa a assistir o filme e fala, já sei, ele vai matar. Já sei. Já sei, vai ter infidelidade. Já sei, ele vai roubar a propriedade intelectual. Não tem graça. Se você pensar bem, você não assiste.
o infinito bem. Então, o mundo de expiação e provas, Kardec vai dizer assim, é o mundo em que seres que atingiram a inteligência e a razão e agora com poder de escolha, com livre-arbítrio, escolhem. Escolhem. Mal. Na maioria das vezes. E aí vão aprendendo. Vão ganhando experiência. Kardec tem um texto belíssimo, belíssimo, tá? Obras Póstumas. O Caminho da Vida. Que ele compara os períodos em que encarnamos a como atravessar uma floresta. Das primeiras vezes você sai arrebentado. Você cai em todas as ciladas. Depois, à medida que você vai passando, aí você já virou Indiana Jones. Já chega meio sujo, meio com uma cicatriz, mas... E aí? Sobrevivi. E vai ganhando experiência. Aí chega no mundo de regeneração. Lembrando que no mundo de expiação e prova, a gente ainda se assusta com isso. No mundo de expiação e prova, o predomínio é do mal, quem comanda é o mal. Quem comanda é o mal. Aliás, eu estava ontem, né? Preparando alguma coisa do estudo, aí vi uma chamada, a Priscila estava mexendo lá, vi uma chamada no Netflix sobre essa coisa de maldade mesmo, mas bem perverso, né? Sobre culinária, uma moça está aprendendo sobre culinária, até, e a chamada, inteligente a chamada, diz assim, quando você é pobre, o que você busca é comprar comida. Quando você tem mais do que é necessário para comprar comida, sua fome não cessa. Sua fome não cessa. Atendidas as necessidades do corpo, surgem as necessidades da alma. Emana. E é uma fome que não cessa. É um vazio que não se preenche. Por isso que o mal domina. E o mal é bacharel em direito. Mestrado, doutorado e PhD. Não discuta com o diabo. Você vai perder. Por isso que quando Jesus foi tentado no deserto, ficou em silêncio. E quando ele conversou, foi só no final, e ele não conversou, ele só citou o versículo bíblico. Não converse com o diabo, você vai perder. Para todo mal que você decidir fazer, existe uma justificativa. Para todo mal que você desejar, você deseja fazer o mal. Primeiro você deseja, depois você para justificar. Qual é a justificativa que eu vou dar aqui para fazer isso? Então, esse é o mundo de expiação e prova. Aí vem o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, aí, campeonato NBA. Time equilibrado. O mal tem excelentes jogadores, mas o bem também. Aí fica equilibrado. Isso é o mundo de regeneração. Tem gente confundindo o mundo de regeneração com o mundo celeste. No mundo de regeneração, você tem 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Você não tem 7-0. 7-1. Essa é a expiação e prova. O mundo de regeneração tem um equilíbrio. Aí vai para o mundo ditoso. Mundo ditoso, predomínio do bem. Ainda tem o mal. Pelo amor de Deus, achei que chegando no mundo ditoso acabou, achou errado, né?
vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. É no mundo celeste, morada dos espíritos puros, onde há o reinado absoluto do bem. Não tem mais mal. Acabou. Poxa, mas vai demorar. Vai. Vai demorar. Infinito menos o tempo que você está esperando para chegar lá. Porque depois que você chegar lá, você tem um infinito. Então você diminui o infinito, mas o tempo que você vai gastar para chegar. Esse é o mundo celeste. Por que eu estou falando isso? Porque quando você chega no mundo celeste, você se torna espírito puro, aí sim, você se torna uma inteligência divina a ele agregada, em processo de comunhão indescritível. Indescritível. Então vou dar uma ideia. O que eu sei de mundo celeste? Nada. Nada. Na live dessa semana, a pessoa perguntou assim, como é que eu faço para identificar um espírito puro? Se tornando um. Porque você só pode avaliar quem está igual a você ou para baixo. Para cima não tem jeito. Em termos de evolução, não tem como. Você não tem elemento para avaliar. Para avaliar o nível de evolução do Dr. Bezerra de Menezes, você tem que ser superior a ele. Se você estiver abaixo dele, você não avalia. Não tem como, você não tem parâmetro. Então eu não sei nada sobre o mundo celeste, mas desconfio de muita coisa. Desconfio de muita coisa. O que eu desconfio? No mundo celeste, Einstein é uma criança com dificuldade de aprendizagem. É a criancinha com maior dificuldade de aprender as coisas, é o Einstein. Madre Teresa de Calcutá é uma mocinha com dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque agora ela está convivendo com anjos. E o Kardec diz isso. Está lá. 112. Superioridade moral e intelectual sobre todos os outros espíritos das demais escalas. Superioridade intelectual e moral. E aí nós temos que, eu tenho que concordar com Milor Fernandes. Milor Fernandes diz assim, a prova de que existe inteligência fora da Terra é o fato de que eles ainda não se comunicaram conosco. É a prova. Não é? Então, o Neil Grace, que comanda o programa Cosmos, substituindo o Carl Sagan, ele diz assim, e aí eu vou pegar aqui o poema do Fontoura. O poema do Fontoura. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. Um gorila tem um DNA que é 98% igual ao nosso. 2%. Por causa de 2%, você não guarda mais a expressão dos gorilas. %2. Agora, aí o Neil, esse é o Neil, não sou eu. Aí ele diz assim, imagine uma outra espécie agora que seja 2% superior a gente. Por que ele conversaria com você?
Mas eu falo, eu estou fazendo uma terapia. Foi com quem? Um gorila. Gorila. Agora, não pode ser um gorila que está na virada, né? Passou um vídeo no Instagram aí, o rapaz chega assim na frente de um gorila, né? Um gorila tem um negócio de vidro, aí ele começa. E o gorila imita ele. Aí ele entusiasma, né? Aí o gorila senta, cruza e começa a bater palma. Virou o jogo. Cuidado, tem uns gorilas aí que já estão na transição. E passa muita gente. Então, só tem... E aqui eu entro no ponto. Se você esqueceu tudo que eu falei, guarda a partir de agora. Só tem uma coisa que vai motivar um espírito puro a te procurar. Só tem uma motivação. Amor. Porque lá em casa tem uma criatura, uma Shih Tzu. Ela tem certeza que é um ser humano. Inclusive, ela já entrou com um pedido, mas a resposta do foro divino não veio ainda. Porque aqui está. Agora, homem que sou pelo foro divino, tem que vir, a justiça divina tem que falar. Ser humano! Né? Ela está aguardando ainda a sentença. Ela tem certeza. Ela sobe na cadeirinha, senta, põe a cabeça em cima da mesa, tem que colocar prato com talher. Ela tem certeza que é um ser humano. E aí, se eu vou procurar ela, eu vou chegar assim, Tiffany, eu vou fazer uma palestra sobre comunhão com Deus. Me dá alguma ideia? É por esse motivo que eu procuro ela? Não é. Por que eu procuro ela? Porque todo mundo procura. Todo mundo procura. Outro dia até a Priscila ficou com ciúme. Eu falei, uai, bem, mas eu coloquei você e ela no porta-mala por meia hora. Abri, quem que estava alegre? Ela. Né? Amor. Essa única... Por isso, olha, o que eu estou falando aqui agora, eu vou dar referência. Eu só não dei antes, porque é para a gente raciocinar primeiro. Paulo diz assim, o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Se não fosse o amor, não tinha liga. Você nunca ia ver um espírito puro, até chegar lá. Você nunca ia ver. Nunca, nenhum deles ia te procurar. Mas a cola do universo é o amor, não é o intelecto. Porque ele não tem nada a aprender com você. Nada, 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 nada. Nada. Isso me lembra, eu estava no Congresso Espírita em Portugal, aí o sujeito contou uma piada de português. À mesa com os organizadores. Todos portugueses. Esse é o ser dotado de razão. Aí eu acho que ele percebeu e falou assim, agora conta um de brasileiro, né? E aí o português lembrou do Tom Jobim e falou assim, e precisa? E precisa? Então, essa seria uma discussão entre nós e um anjo. Porque você ia chegar e falar, você não acha que Deus... Não, não acho. Mas o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que liga todas as escalas. E é o amor que liga o Supremo, o Todo-Poderoso, a nós. E aí, belíssimo, né? Não tem como não citar. Deus ama o verme da mesma maneira que o anjo que o representa junto ao verme.
Porque para Deus não tem vermes nem anjos, só tem degraus diferentes. Vamos apagar isso. Comunhão com Deus é algo da esfera do relacionamento, não do intelecto. O tema bíblico, retomar a comunhão com Deus, é um tema para o coração, não para a sua inteligência. Porque é o amor o vínculo da perfeição. É o amor. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender algo que eu vou trazer aqui agora, para fechar essa reflexão. Maria Dolores. O poema dela para falar de comunhão. Então, na comunhão, eu me sinto plenamente amado e eu amo plenamente. Isso é comunhão. Isso é comunhão. E vai entender. E vai entender. E vai entender. É por isso que, quando Jesus vai buscar Maria, está no Boa Nova, último capítulo, ele diz para ela assim, é da vontade do meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha. Porque não tem reino de Deus se não tiver alguém representando o amor materno. Não tem. Né? Porque todo mundo fala do Hitler, ninguém fala da mãe dele. Ele tem mãe. Tem mãe, tem. Tem mãe. Tem vó. E o amor é a única pessoa que vai ficar depois que todo mundo desistiu de você. De tão idiota que você foi. Você foi tão idiota, você foi tão estúpido, você foi tão grotesco, que todo mundo desistiu de você, menos o amor. Como diz o João? O João falou assim, então o amor é superior aos boletos, porque os boletos sempre vencem. O amor é superior aos boletos. Ele vence mais ainda. Porque existe amor, nunca vão desistir de você. Por mais abominável que você se torne. Por mais abominável. E olha que tem jeito, viu? Olha que tem jeito. Tem jeito. Isso é comunhão. E por que eu escolhi essa poesia da Maria Dolores para falar da comunhão? Porque nós já passamos pela matéria cósmica, já passamos pela jornada, por essas poesias, já refletimos aqui do tema bíblico da expulsão do paraíso, né? Que é curioso, né? É curiosíssimo, né? É curiosíssimo. Como que alguém pode escolher o pior? Bem-vindo ao livre-arbítrio. Bem-vindo ao livre-arbítrio. Não é? A pessoa chega assim e fala, esses 2 chocolates aqui, olha, esse aqui não tem açúcar, baixa caloria. E o outro? A outra é gordura glicogenada, é ruim, ataca as artérias. Eu quero esse. Não é assim? Não é?
Chega lá, e esse aqui? Não, esse aqui é sem glúten, saudável, sem fritura, foi assado. E o outro? Gordura vencida, farinha de quinta categoria. Eu quero 2 desses. Livre-arbítrio. Nós temos que entender isso. É a expulsão do paraíso. O que você quer? O jardim do Éden. Ou uma terra cheia de espinhos. A terra cheia de espinhos. Não é? Por quê? Está tudo certo, porque o que nós mais ansiamos é por experiência. Ganhar experiência. A criança sabe que é criança. A gente sabe que é imaturo. Não é? A gente sabe. Por isso você fala assim, e aí, o que você ganhou com isso? Experiência. Ganhei experiência. A gente sabe. Mas na Cantiga da Esperança, para fechar o tema da comunhão, porque se eu preciso perdoar a Deus para entrar no processo de reconciliação, eu preciso perdoar. Perdoar no sentido de devolver a Ele a parte que Ele toca. Porque esse relacionamento é assimétrico. Vou traduzir. Você vai como ser humano e Ele vem como Deus. É assimétrico. Então eu preciso devolver a Ele a parte que Ele toca. Então isso significa, você faz a sua parte e espera Deus te contrariar. Você faz tudo o que você podia e espera Deus desfazer tudo. Porque tudo que você podia era o pior a ser feito. Gente, nós vamos entender isso. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo. Nós estamos vivendo um tempo do. Porque é igual mola, né? Então a gente saiu do paraíso e agora nós estamos lá no topo do afastamento. Vai ter que voltar. Nós somos no limite. No limite. É por isso que vivemos no tempo da estupidez e da barbaridade. É isso. Outro dia, a filha de 15 anos falou, ela que falou, abre aspas. Eu tive que concordar. Gente, nós somos da arte. O Instituto C nasceu de uma proposta de juntar a arte com a reflexão espírita. Poxa, mas tudo tem limite. Tudo hoje é dancinha. Então, vai o sujeito, jornal. Aí ele começa com a dancinha. Aí você chega no médico, doutor, estou com problema no coração. Aí ele te recebe com uma dancinha. É o mundo da dancinha. O mundo da curtida, do like. Então nós chegamos no auge do distanciamento. Que é um pouco da revolta, da teimosia, da criança birrenta. Se eu não posso ser Deus, eu vou ser a pior criatura. É isso. Então é importante a gente trazer essa poema aqui que diz assim, Maria Dolores, Cantiga da Esperança. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, olha isso, atormente, o mundo vai te atormentar. A fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Olha, sofre. Tem que dizer isso, gente. Nós temos que começar a dizer isso.
pessoa chega e fala assim, o que eu estou precisando? Sofrimento. Está precisando de sofrimento. Está precisando de sofrimento para você virar gente. Você começar a sentir e pensar como um ser humano. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera. Espera que a esperança é a luz do mundo. Oculta maravilha. Que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. À noite espera o dia. A flor, o fruto. O espinho, a rosa. O mármore, o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador. Armado de atenção, arado e zelo. Arado. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora? Olha isso. E espera descansar quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. A comunhão. Chegar ao mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva. Você está achando que está levando o fardo, mas é ele que está te levando. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho. Onde passas, coração, segue sem parar. Onde passas, segue sem parar. Amando, restaurando, redimindo. Amando, restaurando, redimindo. Edificando, em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova. Olha isso. Bendirás a amargura, a dor e a prova. Agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz. A luz tem um ninho. E esse ninho é muito alto. Nas instâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Lembra a poesia aqui?
né? O sol, o clarão das estrelas, né? Na poesia anterior. Tecida em radiações de estrelas, porque espírito puro, gente, fica viajando nas estrelas. É um Star Trek celestial. Então compreenderás que além do mais além, pensa no além, mais, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Então, se você imaginou que que lá na altura das alturas, ia ter um sistema de computador com ar-condicionado, se você achou que Deus é uma inteligência fria, que fica na altura da altura da altura dirigindo, se enganou. Na altura das alturas existe um coração. Um coração divino, o maior de todos. O amor celeste. O amor infinito. Ou como diz John Coltrane, o supremo amor. É por isso, a pessoa nem chega na altura da altura. É por isso que a gente sobe um pouquinho. Já viu a experiência de quase morte? Só morto, tá morto. Tá morto. Parou sério, parou tudo, morreu. Aí já começa a fazer o atestado de óbito. Daqui a pouco a pessoa volta. Ué, dificuldade para morrer, né? Volta. O que você sentiu? Nossa, encontrei uma pessoa. Às vezes era o anjo guardião. Encontrei uma pessoa com a luz. E o que você sentiu? Nossa, era um amor. Era um amor que eu não queria voltar. Nem subiu ainda. Esse é amor, amor do anjo guardião. Amor de alguém querido. Aqui da esfera, aqui pertinho. Imagina o amor supremo. Então, eu gosto disso aqui porque diz, além do mais além, no coração da altura. Coração da altura. Um lugar mais alto, vibratoriamente falando, é onde vibra o coração do Criador. No coração da altura. Deus trabalha. Deus sonha. Está achando que é só você que sonha? Você não sabe o que Deus está sonhando por você, para você, com você. Deus sonha. Deus procura. Aliás, ultimamente quem tem procurado a gente é só Ele. Deus procura. Deus espera também. Você é aguardado. Você só não é violentado. Porque ninguém vai te colocar numas bodas que você não queira participar. Para participar das bodas, você tem que sonhar com ela, você tem que fazer a veste nupcial, você tem que desejar isso. Muito. No coração da altura, Deus nos espera. Eu não tenho, por hora, outra forma de compreender comunhão com Deus. É porque, e aí vem uma notícia que não é tão boa, a diferença de um espírito puro para nós não é só de 2%. Nós somos esperados, a comunhão nos aguarda. E eu termino com a frase de Emmanuel, em que ele diz assim, nós estamos sendo preparados para participar dos poderes
da criação. Participar dos poderes da criação. Bem, é muita coisa. É muito. Essa é a história. Essa é a história bíblica. Essa é a história. Por isso, começa pelo fim. Não começa por Gênesis 2, 3 e 4, não. Porque lá você vai ver serpente, irmão matando irmão. Começa pelo fim, a Jerusalém que desceu do alto. Começa pelo final. Os mundos celestes. As instâncias de paz no coração da altura. As inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. Começa por lá. Senão, nada faz sentido. Nada faz sentido. E para não deixar o Júlio chateado, com dificuldade de me perdoar, vou citar a mensagem que ele mandou. O Gustavo, o menino também já leram aqui, né? Mas tem que, senão dá problema. Vinha de luz, eu vou ler tudo. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Primeira carta a João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. A vida é universal. A vida não é um espelho de você. O egoísmo encarcera-nos o coração, que a gente só consegue amar de verdade a gente. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. Quem não consegue perdoar? A ansiedade fere-nos o ser e julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte. Perdi aqui para a vida. Semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor. O trabalho e a dor. A enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana. Dor, trabalho, enfermidades e morte. Porquanto,
quase sempre, na companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus.